Hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou desenhar o Harry Potter de uma forma muito fácil aqui no Ibis Paint. E eu já comecei fazendo uma forma oval de U. É um U, não é um oval, gente, é um U, faz um U. No caso eu usei a ferramenta de curva, mas vocês podem fazer manualmente ou usar também isso. E depois que eu fui na função transformar e ajustei aqui na tela um pouco maior, porque eu queria o Harry Potter mais centralizado e maior, sabe? Depois que eu fiz isso, eu desativei a função curva, tem que desativar a função curva. E aí eu comecei a fazer o cabelo do Harry Potter. Eu estava um pouco confusa de como que eu ia fazer, já que eu queria, além de desenhar o Harry Potter, eu queria uma coisa kawaii. Eu queria um Harry Potter fofo. Então, eu estava ali meio em dúvida de como que eu ia fazer o formato do cabelo dele. Então eu comecei a fazer a franja, por fim deu tudo certo, eu fiz um cabelo um pouco mais bagunçado e a franja também. Eu achei ele um pouco sem testa e eu não coloquei o símbolo do Harry Potter, que é aquele formato de raio não, mas enfim, eu quis dar mais ênfase pro rostinho dele mais fofinho, sabe? Depois disso eu peguei a régua de círculo e fiz dois óculos bem grandes no rosto dele. Fiz um sorrisinho e aí eu vim aí colocando duas bolinhas no olho. Eu tava com pincel digital, troquei por caneta de feltro, porque aí eu só clicando na tela já dá as duas bolinhas, sabe? Fica mais fácil de posicionar o olho. Depois que eu fiz isso, eu fiz a parte do corpo. Inicialmente, eu ia fazer ele sentado na vassoura, voando. E aí eu decidi fazer ele em pé e com o formato do corpo dele também bem fofo. Então, eu também fiz um formato de U, mas um U mais quadrado, digamos assim. E depois desse formato de U, eu vim aí demarcando a parte do braço, que não tem segredo, gente, como vocês viram. E a parte do gorro dele também. O gorro, basicamente, eu fiz aí um U maior nessa parte entre a cabeça e o corpo. E aqui eu fiz um formato fechado aqui que vocês estão vendo para fazer o gorro descendo. Depois que eu fiz isso, eu apaguei o excesso, tipo, eu apaguei onde estava passando por baixo, o cachecol, onde estava dando para ver o rosto dele, porque já como tinha um gorro, essa parte não dava para ser visível. E depois que eu fiz isso, eu vim demarcando aí as listras na parte do gorro que ele tá usando. Não tem muito segredo nessa parte, eu tô usando também a função curva, que eu acho que facilita, mas vocês decidem na hora que vocês forem fazer, se vocês querem fazer manualmente ou se vocês querem usar esses recursos. Eu sempre gosto de falar para vocês os recursos que eu tô usando para facilitar na hora de vocês estarem fazendo aí o desenho de vocês. Depois que eu fiz isso, para fazer a line art, né, para fazer o contorno, depois que eu fiz o esboço, já que esse era o esboço, eu até deixei ele vermelho para vocês verem que era um esboço mesmo. Eu decidi vir fazendo a parte da line art. Ultimamente, eu tô gostando bastante de fazer um estilo de desenho mais leve, com traçados mais soltos, sem ser aquela coisa muito focada, certinho, sabe? Então, eu peguei o pincel lápis, tem o lápis 1 e o lápis 2, os dois são muito parecidos, então eu nem vou entrar aqui no mérito com vocês de qual que é o melhor, tanto faz, é praticamente a mesma coisa, o lápis 1 e o lápis 2. E aí, depois que eu pego esses lápis, um desses pincéis, eu venho fazendo a parte descendo e fazendo o traçado. Eu faço o traçado com a linha assim mais solta, igual vocês estão vendo. Não tem problema não ser contínuo, sabe? Tipo, pegar a linha e ir certinho, não tem problema. Eu vou fazendo de uma forma mais solta mesmo. Eu acho que no final dá um resultado mais descontraído. Mas é uma opinião minha. Eu tô ensinando aqui pra vocês como que eu tô fazendo pra desenhar o Harry Potter. Mas vocês também podem adaptar conforme o gosto de vocês. Porque assim vocês vão encontrando os seus estilos. Então, no começo, faz igual mesmo. Ah, eu tô ensinando a fazer o Harry Potter. Tenta fazer assim. Se vocês tiver alguma dúvida, volta o vídeo, vai pausando o vídeo. Aqui no YouTube tem aquela função de acelerar um vídeo ou deixar ele mais lento. Então, se vocês acharem que está muito rápido, deixa o vídeo mais lento para vocês ir vendo aos poucos. E depois que vocês dominar isso, aí vocês vão fazendo e testando outras coisas, tá bom? Outra coisa que eu fui fazendo também no cachecol foi essa parte aí
Eu deixei bem fechado. Essa parte aqui de baixo eu ia fazer solto. Mas como ele é uma coisa bem fofo, bem kawaii, eu achei que não ia ficar muito legal, muitos detalhes. Então, eu dei uma generalizada aí, sabe, nessa parte. Aqui, ele deu uma ondinha que eu não gostei, então eu estiquei, porque como eu falei pra vocês, gente, embaixo é um rascunho. Então, se tiver alguma coisa do rascunho que você não gostou, essa é a hora de você mudar, sabe? Então, o seu rascunho não precisa ficar perfeito. Esse rascunho que eu fiz particularmente ficou bem legal, mas não é sempre. Às vezes eu faço um rascunho e quando eu vou fazer a line art, nossa, eu mudo muita coisa. Tipo, fica outro rolê. E aqui eu deixei o pincel um pouco mais grosso para fazer essa parte do aro do óculos que o Harry Potter tá usando, né? E aí, tudo isso para não ter que fazer mais de um traçado. Eu também aumentei o pincel para fazer essa parte do meio do olho. E depois eu fui lá e tirei a parte do rascunho. Depois que eu tirei a parte do rascunho, eu vim com um balde de tinta e comecei a pintar algumas partes aqui, que vocês estão vendo, do cachecol. E aí depois eu também venho com amarelo e venho marcando. E foi na hora de pintar que eu vi que eu não fiz os risquinhos aqui dessa parte do cachecol do pescoço. Então eu fui arrumar essa parte. Então eu vim aí fazendo algumas marcações, igual vocês estão vendo. E depois de fazer essas marcações, aí eu vou pintando cor sim, cor não. E aí eu vou com balde de tinta que facilita. E depois que eu venho com balde de tinta para facilitar, eu vou ajustando o restante. Pego o contra-gotas e vou colocando ali. Da parte do rosto dele, eu tentei pegar um rosinha bem clarinho, só para não ficar branco e distinguir essa parte do olho dele. Mas vocês podem ver que eu tive uma dificuldade, porque eu ainda não domino muito essa parte de cores, sabe? Eu tô aprendendo ainda. Mas ficou legal, eu achei que no final ficou vermelho, ficou um tom legalzinho. E aí, aqui agora com o pincel, eu vou acertando essas partes que no balde de tinta não fez bem o preenchimento. Então, eu vou fazendo tanto isso na parte da roupa, na parte do cabelo. Eu vou fazendo na parte do cachecol, como vocês estão vendo. Faço aqui toda essa parte de bordas que vocês estão enxergando. Faço aqui ao redor também da parte do sobretudo que ele tá usando, que é tipo uma capa que eles usam, né? Não é uma capa, é um sobretudo. É uma jaqueta grande até lá no pé. E a parte do cachecol eu vou, conforme selecionando a parte das cores, e vou acertando aqui, como vocês estão vendo, essa parte aqui do cachecol. Faço também na parte do pescoço. Eu tô fazendo a parte do amarelo aqui, só passando ao redor. E aqui agora eu tô fazendo a parte do cachecol, essa parte aqui já é a parte da pintura. E aí é super facinho também de pintar, bem instintivo, sabe? Eu gostei de fazer dessa forma bem facinho para vocês aprenderem, eu vou mostrar para vocês o resultado. E o resultado foi esse, o Harry Potter ficou muito fofinho. Eu acho que se eu fosse mudar alguma coisa, eu deixaria a testa dele um pouco mais evidente para colocar aquele símbolo do raio da testa, que é a marca dele. Mas não deu e eu não quis mexer mais porque estava muito fofo. E é isso, se vocês quiserem mais tutoriais de desenho aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo. Comente aqui sugestões de desenhos que vocês querem que eu faça e até o próximo vídeo.